Estamos no Outubro Rosa. Essa campanha linda, realizada todos os anos, no mundo todo, que alerta sobre a prevenção do câncer de mama. Hoje, no Entre Elas, estamos recebendo duas convidadas para falar um pouquinho mais dessa campanha. A doutora Rita de Cássia Costamelan, que é médica oncologista, e a Jacira Terezinha de Souza, que é diretora de comunicação do Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer aqui de Caxias do Sul, o CAPC. Jacira, já que já estou te apresentando, vamos começar conversando com você para falar um pouquinho de como funciona esse Centro de Apoio às Pessoas com Câncer aqui na nossa cidade. Quanto tempo que ele existe, como é que ele acolhe as pessoas com câncer? Ele existe desde 2012, o Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer. Hoje nós residimos na Luiz Miquelon, 2310, bairro de Lourdes. Como funciona? Nós temos 34 famílias acometidas pelo câncer, 12 são de câncer de mama. Né? Então a gente faz o auxílio com medicação, que tem medicações que o SUS dá, como tem outras que não. Então a gente auxilia com medicação, a gente auxilia com transporte para poder fazer o tratamento, com cestas básicas, vale gás, fraldas. E como vocês conseguem? Através de telemarketing, a gente faz o pedido de doação através de telemarketing e todos os meses, cada mês, todo dia 15, é entregue a elas o benefício da cesta básica, fraldas, leite e vale transporte. E se alguma precisa entre meio disso de medicamentos ou de algum outro transporte, psicólogos nós também temos lá, assistente social, terapia, também a gente tem auxílio terapia e também temos advogado na casa para auxiliar com a previdência social, para muitas que às vezes não conseguem o benefício, né? Então a gente também tem o auxílio de advogados para poder correr a favor dessas pessoas acometidas. Então as pessoas como é que as pessoas chegam até você? Chegam através do site, né? Que é o www.capc.com.br, ou através da nossa página no Facebook também, o CAPC. E também por folders que a gente deixa nos hospitais, que a gente deixa nos centros oncológicos, a gente também larga todos os meses nossos folderzinhos para as pessoas, para elas poderem ter um lugar, para elas poderem ter um auxílio, se encontrar. Quantas pessoas são atendidas hoje? Hoje são 34 famílias. 34 famílias. 34 beneficiárias. 12 são de câncer de mama. Temos 3 crianças também. Então, de 34, 12 são de... Só 12 são de câncer de mama. Praticamente um terço, né? Bastante. Um terço, bastante. E aumentou muito nessa pandemia. Aumentou muito os casos de câncer, não só de mama, como de outros cânceres também. Porque as pessoas hoje não estão procurando por medo. Uns por medo, outros pela demora também que acabou ocorrendo, né? Devido à pandemia. Então aumentou muito os casos, acredito, né, doutora, que isso tem acontecido. Doutora Rita, eu acho que tu pode falar um pouquinho mais da consequência dessa pandemia para o tratamento, né, do câncer, qual é as consequências que a gente vai colher, que estamos colhendo, né? Na verdade, a gente está colhendo agora, né? Realmente, no início da pandemia, o que a gente observou? Como era tudo muito desconhecido, nem os médicos, nem a pessoa, os leigos conheciam, então muita gente deixou de fazer seus exames de rastreamento. Muitos hospitais cancelaram os exames, muitas clínicas, porque eles tinham que absorver pacientes com Covid. Então, às vezes, a pessoa que ia fazer o rastreamento ou que tinha algum sintoma de doença ficou represado. Ficaram 6 meses a 1 ano sem ter acesso aos exames. Então, o que a gente tem visto agora é que tudo que não aconteceu ano passado, a gente acabava vendo nos hospitais as urgências. Então, os pacientes chegavam na forma de complicação. E agora a gente tem visto um aumento do número de casos de câncer com um diagnóstico um pouco mais avançado do que era antes da pandemia, exatamente pela falta de acesso que teve. Então eu imagino que ainda a gente vai entrar em 2022, porque ainda se tem muitos casos represados que ainda
não conseguiram fazer diagnóstico, cirurgia, as cirurgias estão voltando, mas agora realmente foram vários meses que as cirurgias eram exatamente somente para urgência. Então, a gente tem uma consequência bem importante, porque os pacientes, eles chegam mais debilitados, e a gente sabe que, se tratando de câncer, independente do tipo, o tempo faz diferença. Porque a gente pode diagnosticar o câncer numa fase precoce ou numa fase avançada, mas esse tumor, ele já teve muito tempo de evolução. Então, se a gente passar aquele tempo que o paciente tem muitos sintomas, a tendência é só debilitar o quadro do paciente. A gente pode diagnosticar numa situação que a gente não tenha mais como oferecer auxílio, exatamente pela demora. Então, isso é bem importante. Até um alerta, né, que a gente tem que ter todo o cuidado, mas em se tratando de saúde, a gente tem como, fazendo as vacinas, se cuidar com máscara. Então, não deixar de fazer os exames de rotina, principalmente na prevenção do câncer. A gente nota que o diagnóstico precoce é o que salva vidas, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente teve está tendo muita evolução em todos os tipos de tumores. Câncer de mama é uma doença que nos últimos anos mudou muito a forma de tratamento. Hoje a gente consegue individualizar os tratamentos, selecionar o melhor tratamento para cada paciente. Então, a paciente A pode ter o mesmo tamanho do tumor da paciente B, mas existem características no tumor biológicas que nos permitem diferenciar os tratamentos, né? Então, mesmo com toda essa evolução que a gente teve na medicina, na oncologia, a chance curativa ela é maior quanto o diagnóstico for mais precoce. E isso serve para todos os tipos de neoplasia. Então, a cura é o diagnóstico precoce. Então, a gente pode ter doenças avançadas que a gente consegue curar com todos esses tratamentos, mas se a gente pudesse orientar, é realmente o diagnóstico precoce. E como é que vocês individualizam as pacientes? Pegam o histórico dela, de família? Existem vários fatores que, se a gente falar particularmente no caso de câncer de mama, né? Então, assim, alguns fatores que podem definir o tratamento. A paciente pode precisar de cirurgia, químio, rádio, tratamento hormonal. Outras podem fazer só cirurgia, outras fazem químio antes de operar, outras operam, fazem químio depois. O que depende? A idade do paciente é um fator bem importante, então, quanto mais jovem, a gente tende a ser um pouco mais agressivo no tratamento, porque os tumores em pacientes jovens podem ser agressivos. O tamanho do tumor... É mais agressivo em jovens. Geralmente, os tumores em pacientes jovens são mais agressivos, né? Mas o corpo pode ter um retorno aqui maior? Geralmente, os pacientes toleram melhor o tratamento, mas geralmente o câncer de mama se dá nas pacientes a partir da 6ª década, principalmente. Então, uma doença que a gente espera que, se todas as mulheres forem viver aos 90, 100 anos, a chance de ter câncer ela vai aumentando. E para acontecer na paciente jovem, teve que ter muita alteração naquele organismo, que são as mutações, para desencadear esse tumor numa fase mais jovem, 30, 40 anos. Então, geralmente, esses tumores, eles têm um comportamento biológico, que a gente chama, que eles mostram que são um pouco mais agressivos. Não quer dizer que não tenha cura. Não, a cura, ela existe. Só que a gente tem que usar mais armas nessa situação. Então, o tamanho do tumor é uma situação, a questão do comprometimento das ínguas, dos gânglios na axila é uma outra situação que nos permite diferenciar o tratamento. E assim, a gente sempre faz exames complementares de biologia do tumor para ver se é dependente de hormônios ou não, que também nos auxilia. Então, de uma forma bem resumida, seriam esses os principais fatores que nos definem para o tipo de tratamento que a paciente vai precisar. Nossa, bem complexo. É bem complexo. Então, o tratamento hoje ele é individualizado, né? Então, a gente tem, assim, as formas de tratamento é químio, rádio, cirurgia. Então, geralmente é tudo na cirurgia, mas esses tratamentos, eles são complementares para aumentar a chance curativa. Algumas pacientes necessitam de tratamento, o bloqueio hormonal. Outras pacientes precisam de umas medicações que são chamadas de anticorpos também. Então, é tudo baseado na análise do tumor, mas é extremamente complexo, por isso que o câncer de mama, principalmente, ele tem que ser bem individualizado, né? Então, o que serviu para, digamos, para uma conhecida minha, pode não servir mesmo tendo a mesma idade, porque existem N fatores que nos
permitem definir qual é o melhor tratamento. E as causas do câncer, né? Todo mundo quer saber como prevenir, além de fazer o exame para notar que tem. Mas às vezes as pessoas podem ter câncer e não saber, podem né, morar, ou como evitar Como isso. evitar? Assim, ó, geralmente o que a gente fala? A maior parte de todos os tumores, e também o tumor de mama, eles são de origem ambiental. Tá? Então, assim, são as agressões que vai acontecendo ao longo da vida no organismo. No câncer de mama, somente 15 a 20% dos tumores são aqueles hereditários, que é aqueles que vão passando de geração em geração. Então, isso é uma particularidade dentro do câncer de mama, que é semelhante ao que Angelina Jolie, aquela atriz, teve uns anos atrás. Sim. Teve o diagnóstico de uma mutação e que eu tenho a chance de passar para os filhos. Então, essa é uma causa. Quando a pessoa nasce com essa alteração, porque geralmente a gente nasce com essa alteração, que são as síndromes hereditárias, a chance de desenvolver tumores precoces aos 20, 30 anos, ela existe. Mas isso é uma minoria. A grande parcela, então, são os fatores ambientais, né? Principalmente a obesidade, né? Tabagismo, né? O uso do cigarro, então não é só câncer de pulmão que a gente pensa, não, o cigarro é uma causa de câncer de mama, a bebida alcoólica, né? Pacientes que não fazem atividade física, a atividade física ela é fundamental porque ela faz com que o nosso organismo produza hormônios, digamos, substâncias do bem, e isso é extremamente importante para prevenir para quem já teve, né? E existem outros indicadores, por exemplo, a mulher que iniciou uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, uma menopausa depois dos 50 anos, mulheres que nunca engravidaram ou que vão ter seu filho a partir dos 30, 35 anos, são fatores de risco, porque faz com que esses fatores, com que a mulher fique mais tempo exposta à questão hormonal. A amamentação. Não ter amamentado é um fator de risco, a amamentação é um fator de proteção, né? Então, quando a gente faz um paralelo, assim, alguns anos atrás, com as avós, a gente não via muito câncer de mama, né? Sim. Uma, porque hoje a população está envelhecendo, né? Mas também, naquela época, elas tinham vários filhos, uma gestação atrás da outra. Então, tinha o filho, amamentavam, tinha o segundo filho, o terceiro filho. Isso é um fator de proteção. Então, os hábitos de vida moderno que faz com que a mulher vá trabalhar, né, e que seja submetida a todos esses fatores de risco e deixando para ter o seu filho mais tardiamente é fator de risco para câncer de mama. Então, se a gente evitar esses fatores, a gente já vai estar se prevenindo dos fatores ambientais. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Bom, a doutora Rita comentou um pouquinho do tratamento, né? Mas além do tratamento que a gente tem que fazer, né, Jacira, tu que já passou por isso, tem toda a questão psicológica também, né, que a gente tem que encontrar forças para enfrentar uma doença assim, porque é um diagnóstico que ninguém quer. E aí tu pode contar um pouquinho da tua história, né, começar um pouquinho, vamos ver se dá tempo nesse bloco de terminar, mas só comentar um pouquinho como foi para ti quando descobriu que Eu descobri em maio de 2016, eu sempre fiz o toque na mama, né? Você sempre fez? Sempre fiz. E eu senti um carocinho, né? Aí eu falei pro meu esposo, tem um carocinho no meu seio. Ele disse, a gente tem caroço no corpo todo, ele disse. Eu digo, não, mas esse eu não tinha. Eles estão, vai no ginecologista. Daí eu fui, naquela mesma semana. Aí eu fiz uma eco mamária, um ultramamária, né? Aí apareceu, daí eu já fiz uma mamografia e ele já me encaminhou para mastologista daí, né? Em maio, eu já estava na mastologista com todos os exames. E em junho, dia 7 de junho, eu fiz a remoção do tumor. Acho que é parcial que chama, né, doutor? Foi só a parte afetada pelo tumor, porque ele tinha 1 centímetro, né? E ele era grau 1, né, que chamava. Então, eu fiz essa remoção. Mas quando eu descobri, eu cheguei uma semana. Uma semana. Passa um filme, incrivelmente a gente não pensa na gente, a gente pensa nos outros. E pensa, vou morrer. Parece um atestado, não? Não, a gente pensa nos outros, o que os outros vão passar. A gente não pensa na gente. Aí meu esposo chegou assim para mim, eu não acredito que eu casei, eu estava tomando banho com essa mulher covarde.
E aquilo eu senti como se fosse uma apunhalada, sabe? Quando disse essa mulher é covarde, eu não sou covarde. E se você é fraca, você é covarde. E não foi com essa mulher que eu casei. Aquilo me deu uma força. Eu sequei as lágrimas, eu digo, não, eu não sou covarde. Vou vencer. E vou vencer. E daí quando Ser maior que esse câncer. quando eu cheguei na cirurgiã, que ela disse, vamos lá, já seria altamente curável, vamos fazer a cirurgia, você vai passar depois por tratamento. Eu disse, vamos lá, doutora, só remove isso de mim, que isso não me pertence, né? E ali eu comecei a minha batalha com o câncer. E te digo, hoje a gente cria mais vontade de viver e a gente vê o mundo com outros olhos. A gente enxerga a vida com outros olhos, as pessoas. É como se desse uma calmaria dentro da gente ao mesmo tempo. Tu começa a ver valores e conceitos de coisas que você não via antes, porque a gente vai atropelando a vida no dia a dia, né? Hoje eu consigo parar para sair, eu consigo parar para conviver com a minha família, coisas que eu não fazia. E está ajudando outras pessoas também através do centro. Aí, através do centro de auxílio, eu sempre sorrindo, porque eu fiz todo o meu tratamento sorrindo e tudo, então... Através do Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer, eu recebi o convite também para participar da diretoria deles. E continua. E continuo. E quando a gente vê que as outras pessoas também que estão por esse problema, é um apoio. Claro. Esses centros de auxílios, tanto nós quanto as outras ONGs que existem, elas trazem esse conforto, esse apoio. A gente se torna uma família, as mulheres que estão lá. Certo. Nós vamos comentar mais um pouquinho disso no próximo bloco, já encerramos Obrigada. o tempo desse. Você que está com a gente, não saia daí, nós voltamos já, é um minutinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta com Entre Elas, hoje falando sobre a campanha que temos neste mês de outubro, o Outubro Rosa. E antes de eu passar para nossas convidadas, só vou apresentar alguns dados que nós temos, que são dados passados pela Secretaria Municipal da Saúde aqui da nossa cidade, que são dados que eles têm pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? 51 mulheres foram a óbito em decorrência do câncer de mama em 2020, aqui em Caxias, né? Até agosto desse ano de 2021, já foram diagnosticados 29 casos de câncer de mama, somente no SUS, e foram realizadas 7.599 mamografias. Lembrando que o encaminhamento dessas mamografias são pelas UBS, as Unidades Básicas de Saúde. No município, o rastreio desse tipo de tumor é feito por meio, né, da mamografia e é indicado para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. É uma medida que ajuda a salvar vida, pois grande parte dos cânceres de mama são diagnosticados em pacientes na faixa etária abaixo dos 50 anos. Foi teu caso, né, Jacira? Foi, com 40 anos. Com 40 anos, né? A gente acha que é... Com 40 anos. Aqui na cidade nós temos o Programa Municipal de Vigilância e
detecção, precoce do câncer de mama, o Vigimama, que faz o acompanhamento e segmento das usuárias do SUS. Atualmente, tem 1.676 pacientes que são monitorados pelo Vigimama. E dessas, 41% têm menos de 50 anos de idade. Bom, a gente pode ver que tem muita gente jovem acometida pelo câncer de mama, né? Mas quais também são os outros cânceres? Também afetam pessoas jovens? O que a gente tem visto que grande parte de todos os tumores, eles têm dado uma migração para pacientes mais jovens. Exatamente porque essas causas, obesidade, estilo de vida, tabagismo, etilismo, eles também são fatores de risco para várias outras neoplasias. Então, por exemplo, o câncer de intestino, hoje a gente sabe que existem locais que já é a segunda causa de neoplasias em mulheres e segunda ou terceira causa em homens, só perdendo por câncer de pulmão. Então, a gente tem tido uma migração, tanto que algumas formas de recomendação, por exemplo, para prevenção de câncer de intestino, que uma vez era os 55 anos, depois os 50, o ano passado foi alterado pela Organização Mundial da Saúde para a partir dos 45, porque realmente a gente tem visto uma migração quanto mais jovem. Exatamente pelo estilo de vida moderno. As crianças estão desde a idade na infância, sendo balas, muitas fast food, muita alimentação que tem muitos embutidos, enlatados. Então, tudo isso são substâncias cancerígenas. Então, a gente tem visto realmente grande parte das neoplasias acontecendo diferente do que era alguns anos atrás em pacientes jovens. E o principal câncer das mulheres é o de mama? É o de mama. Pelo Instituto Nacional do Câncer, o que é a expectativa para 2021, 2022 é em torno de 60 mil casos novos de câncer de mama em todo o país. Isso é um número muito alto, né? Depois as outras neoplasias, que vêm em torno de 30 mil, câncer de intestino vem diminuindo, mas câncer de mama é o mais comum nas mulheres no Brasil e no mundo. Por isso que é uma campanha tão grande, esse Outubro Rosa, né? Exatamente, esse Outubro Rosa essa campanha. É exatamente para lembrar que a mulher, como a Jacira falou, é importante a mulher se conhecer, porque ela conseguiu, com esse nódulo pequeno, talvez demorasse mais tempo. Se ela não tivesse se palpado, não tivesse conhecido, aos 40 anos, às vezes a mulher acha que não precisa, né? Então, se ela não se conhecesse, não tivesse percebido, possivelmente esse diagnóstico seria mais tardio. Então, o que é recomendado, e aqui é importante falar que a Prefeitura de Caxias tem essa campanha a partir dos 40 anos, porque a recomendação do INCA é a partir dos 50 a mamografia. E exatamente por esse programa Vigimama é disponibilizado aos pacientes a partir dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, não é comum, mas o importante é a mulher se conhecer. Né? Porque se a mulher se conhece e faz o autoexame, principalmente depois do período da menstruação, porque antes da menstruação a mama ela fica volumosa, após a menstruação a mulher, uma vez por mês, no banho mesmo, quando está deitada, ela pode se tocar e perceber se tem alguma alteração. Olhar no espelho, ver se tem alguma mama que está de tamanho diferente, tem uma alteração de pele, isso são sinais que ela tem que procurar auxílio. Então, isso que ajudou. Se ela talvez não tivesse se palpado, poderia demorar mais tempo até ter o diagnóstico. E também, como eu tive aos 40 anos o câncer de mama, as minhas filhas também ganham o direito pelo governo, né, pelo SUS, o direito de fazer a mamografia aos 30, né? Isso. Que daí os filhos passam a fazer 10 anos anterior, né, é a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico da família. Então, os familiares de primeiro grau, se a mulher teve aos 40, as filhas têm que começar aos 30. Se teve aos 35, as filhas têm que começar aos 25, né? Se não tem histórico na família, é a partir dos 40 anos. E Jacira, tinha algum histórico de câncer na família? Minha irmã teve. Minha irmã teve aos 50 anos. Também de mama? Também de mama. Né? E daí eu tive aos 40. Aos 40 anos.
Doutora Rita, o câncer de colo de útero também é bem comum entre as mulheres? Isso, o câncer de colo de útero, se a gente for ver assim, ele está na 5ª, 6ª causa de neoplasias mais comuns em mulheres. Mas é importante, assim, já que a gente está no Outubro Rosa, falando de mulher, lembrar que o câncer de colo de útero também é um tumor que pode ser totalmente prevenível fazendo o exame do Papa Nicolau. Todo né? ano. E esse exame tem no posto de saúde. É fundamental a mulher, depois de iniciar a atividade sexual, fazer o preventivo do colo do útero. Porque, às vezes, o que a gente vê, principalmente aqui na cidade, é um número de casos diferente da mama, que a gente pega muito tumor precoce. O câncer de colo de útero ainda ele continua sendo uma doença em estágio avançado. E quando a gente vai ver a história da paciente, ela não fez exames nos anos anteriores. Então é fundamental, é um exame que assim, qualquer cidade, a mamografia às vezes é mais difícil, a ecografia da mama, às vezes a paciente tem que mudar de cidade porque não tem, mas posto de saúde UBS em qualquer cidade tem o acesso fácil a fazer o preventivo do colo do útero. E o tumor de colo de útero, ele não dá sintomas na doença precoce, né? Então, a mulher pode não sentir nada. Então, é importante lembrar que tem que fazer anualmente o preventivo do colo do útero. O HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, é um fator de risco, né? É o principal fator de risco de câncer de colo de útero, o HPV. Existem vários tipos de HPV, mas existem alguns que são chamados oncogênicos. São aqueles que podem originar câncer, né? E hoje existem as vacinas que também são disponibilizadas pelo SUS. Então, em adolescentes, meninos e meninas, a partir dos 11 anos de idade, fazer a vacina do HPV. Possivelmente daqui a alguns anos, 15, 20 anos, a gente vai ter uma redução nos casos graças à vacina. Que está sendo aplicada. Que está sendo aplicada, a gente precisa muito tempo. Então, câncer de colo de útero, a gente tem uma vacina para prevenir e a gente tem um método de rastreamento que é altamente eficaz, que é o exame do Papa Nicolau. É que podemos dizer que é quase praticamente o único câncer que tem uma vacina para prevenir. O único câncer nesse momento que tem vacina, exatamente, para prevenir, porque mais de 90% dos casos são relacionados ao HPV. E se a gente vacinar as nossas crianças agora, e só falando em HPV é importante, porque não é só câncer de colo de útero, é o principal, mas câncer de canal anal no ânus pode dar em pacientes jovens, né? Câncer de cabeça e pescoço pela exposição ao HPV. Então, é câncer de colo de útero importante. Então, a vacina ela vai prevenir esses e os outros tipos de câncer também. Tá? Então, é fundamental que a mulher vá ao posto de saúde para fazer. Sim, não previne só a doença sexualmente transmissível. Exatamente, previne câncer. Previne câncer. Previne câncer. Jacira, vamos voltar a contar um pouquinho mais da tua história, que a gente teve que encerrar um pouquinho no primeiro bloco, né? Como é que foi? Então, agora tu tá curada do câncer. Praticamente, em novembro eu termino o tratamento. Eu acho que daí é mais um ano, 2, não sei, doutoria de rastreamento ainda, geralmente, né? assim, quando completou os 5 anos de tratamento, a doença não voltando, a gente já diz a paciente está livre dessa doença. Mas como ela é jovem, ela precisa continuar o acompanhamento sempre para cuidar da outra mama e para cuidar do resto dos órgãos, né? Para ela fazer um acompanhamento de perto. Pode ter ido para outro órgão? Se nos 5 anos o paciente fez todos os exames, não tem mais nada de doença, essa doença está tratada e resolvida. A gente diz que o paciente está curado. Mas o fato de ter tido um tumor em idade jovem pode fazer com que a pessoa, a expectativa de vida, hoje a gente sabe que está aumentando, pode desenvolver outros tumores ao longo da vida. Por isso que a gente pede para o paciente seguir acompanhamento. Porque a mulher que teve numa mama pode ter na outra mama também. Então, é por isso que tem que seguir fazendo os exames. Mas a gente segue e, como eu digo, é importante, a gente tem que se cuidar. Depende da gente, não depende só do oncologista, não depende do cirurgião, depende da gente procurar, sempre estar com as consultas em dia, sempre se cuidar, fazer o tratamento correto, tomar a medicação correta. Não é só o Outubro Rosa que alerta isso, né? A gente começa, dia a dia, a gente está sempre alertando as pessoas em relação a isso tudo, né? Porque muitas mulheres ainda têm medo, elas até sentem um nódulo, elas sentem o Talvez carocinho, encarar a doença, mas elas né? têm medo, a gente vê bastante disso em pessoas não só de mais idade, como jovens com medo de procurar um tratamento, muitos por estética mesmo, às vezes de perder o cabelo,
de ter que passar por um tratamento, a gente vê muitas pessoas com medo de procurar. E quando vão procurar, às vezes já é tarde também, né, doutora, para procurar geralmente esse tratamento. As né? pessoas, a gente ouve muito ainda, quem procura acha. É. Mas não é o exame Não que é vai o fazer com exame, que... não. O É exame é verdade, só para procurar. detectar precoce, né? Então a gente vê às vezes a gente orienta a peça para os seus familiares. Não, eles não querem porque quem procura acha. Então não é isso, o exame não vai levar a doença, o exame só vai permitir o diagnóstico precoce. E a gente vê muito isso nos dias atuais. Isso ainda, sabe? A gente, faz 2 anos que a gente não entrega panfleto ali na praça, né? Mas nos outros anos, quando a gente entregava, todo Outubro Rosa, todos os dias, as pessoas ainda não queriam pegar, sabe? Não, tá tudo bem, você já fez seu exame? Não, eu já fiz. Então, as pessoas ainda são relutantes, né? E a gente está todos os dias ali, né, batendo em cima para que procurem, sabe? Para se cuidarem. Se cuidem, façam seus exames anuais, né? Porque isso salva a vida. Salva a vida. Outra coisa que salva a vida é o apoio da família, eu acho, né, O apoio da Jacira? família é incondicional. Quando eu estava fazendo químio, que a gente sente bastante dores, né, muscular e tudo, mas meus filhos diziam, não, mãe, vamos lá, levanta, vamos dar uma caminhadinha, vamos sair. Então a gente viajava muito, passeava muito, assim, né, para poder, tem que ter um apoio familiar. E depende da gente também, né, em querer vencer a doença, para a doença não vencer a gente. A gente tem que vencer ela, a gente não nasceu com ela, então ela não pertence a gente, vamos tratar para mandá-la para longe, né? Enfrentamento é necessário, né? Eu digo câncer, a palavra câncer, ela parece ser agressiva. Eu te digo que nos dias de hoje, para mim, ela simboliza a vida, porque eu busquei viver. E eu conheço muitas mulheres que buscaram viver também. Se valorizar, né? Então, procurem se olhar mais, se tocar mais, não deixar as coisas que não agradam também na vida, né? Fazer parte delas, porque isso também traz o câncer, né? Não deixar para amanhã, Não né? deixar para amanhã. E é bem importante essa visão que ela falou, de, assim, talvez a gente começa, como a gente trabalha com essa doença e quem passou por isso, começa realmente a dar valores ao que realmente vale, é a saúde. Não tem nada mais valioso do que a saúde, né? Se a gente não tem saúde, não adianta o resto, né? E é isso, é aprender a viver de uma forma diferente, né? De valorizar o que realmente importa na vida, né? E hoje, se a gente fosse elencar uma coisa que é o mais importante para todo mundo, independente de classe social, independente de idade, de sexo, é a saúde. Quando falam isso, não é... E a gente, acho que a pandemia fez a gente valorizar mais ainda a saúde, né? Fez. Acho que estarmos bem, depois o resto vão mudando um jeito, né? Exato. Bom, doutora Rita, Jacira, quer terminar? Digo que todas as mulheres lá da nossa ONG, acredito que de outras ONGs também, né? Mesmo com a pandemia, elas estão todas em dia, né? E peço que outras mulheres se cuidem, busquem tratamento, se cuidem, façam a prevenção, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, né, doutora? E é o caminho para a cura, E é legal também saber que tem esse centro para ajudar as pessoas, né? Porque as pessoas precisam de ajuda nesse momento, né? Mas a gente tem que encerrar porque acabamos nosso tempo. Eu acho que conseguimos abordar de uma forma leve, né? Todas essas doenças que nos rondam. E quero agradecer muito a contribuição de vocês, doutora Rita, Jacira, muito obrigada pela participação, pela contribuição de vocês, né? E lembrar também quem está nos assistindo que o cuidado não é só no Outubro Rosa, é todo o ano, todos os anos, o ano inteiro, né? Muito obrigada pela audiência, um abraço e até o próximo Entre Elas.